Na legítima defesa, a legítima defesa é uma causa legal excludente da antijuridicidade ou da ilicitude. Essa legítima defesa, para que haja a configuração da legítima defesa, é necessário que ela preencha alguns requisitos, ou ela comporte características. E quais são esses requisitos? É necessário que haja uma agressão atual ou iminente. Eu vou tratar sobre cada uma. Há um direito próprio ou alheio. Essa agressão precisa ser injusta. Ele vai utilizar os meios moderados e também necessários para estancar a injusta agressão. E é necessário que ele tenha também consciência da repulsa. A legítima defesa, para a configuração da legítima defesa, é necessário que haja uma agressão. Diferentemente do estado de necessidade, no estado de necessidade nós temos a situação de perigo. Na legítima defesa nós temos uma agressão. E qual seria a diferença de um para o outro? Na agressão nós temos a situação ou a interpretação e entendimento ligado a uma ação humana. A agressão provém de um ser humano. Então nós temos ali uma agressão humana, ok? Essa agressão humana, que se remete lá à conduta na interpretação do finalismo, uma conduta direcionada a um fim, essa agressão precisa ser atual, ou seja, ela está acontecendo. Mas a legítima defesa, diferentemente da literalidade do estado de necessidade, permite também que a agressão seja iminente. Não confundamos a agressão iminente com a agressão futura. A agressão futura remete à ideia de um lapso temporal muito longo. Tá? Então, a agressão futura ficaria um pouco, vamos dizer assim, a cargo aí da interpretação do nosso direito. E para a agressão futura, entendendo aí o nosso direito, ele se posiciona em duas correntes, onde diz que se essa agressão futura for certa de acontecer, vamos supor que o camarada é um matador, né, e jurou o outro de morte. É um matador e jurou o outro de morte. É um matador profissional e jurou o outro de morte. Veja só, estamos aí com uma possível agressão futura. É uma situação que, para a parte da doutrina, legitimaria a defesa. Mas, pela nossa literalidade, no concurso mais objetivo, a agressão iminente. Ou seja, está prestes a acontecer. A agressão iminente está prestes a acontecer. A agressão atual já está acontecendo. E a agressão passada? A agressão passada, veja só, a agressão já passou, né? Então, se eu vou revidar uma agressão que já passou, o que vai acontecer? Nós estaremos diante de uma vingança. Vingança configura crime. É necessário também para a legítima defesa que eu salvaguarde um direito que seja meu, próprio, ou alheio, ou de terceiros. Tranquilo nisso aí, ok? Ou seja, é possível haver legítima defesa de um terceiro. Tá? Por exemplo, um policial, quando sobe lá uma área de risco, quando entra numa área de risco, né, e ali ele trava confronto com bandidos, ele está em legítima defesa própria e pode estar também em legítima defesa de terceiros. Não está em estrito cumprimento do dever legal, ok? Não preenche os requisitos lá do estrito cumprimento do dever legal. Ele está em legítima defesa. Essa agressão precisa ser também injusta. O que seria uma agressão injusta? Antijurídica. Uma agressão não legitimada. Uma agressão não permitida pela lei. E essa agressão não permitida pela lei seria, veja só, não estaria só limitada à lei penal. Essa agressão não permitida, não legitimada, essa legitimação,
essa legitimação, nos entornos dessa legitimação, não abrangeria só o direito penal, mas abrangeria outros ramos do direito. Ou seja, eu poderia entrar em legítima defesa de um bem meu, de uma coisa minha, tá? Então ele não se resume, né? Não se resume a bens protegidos só pelo direito penal. Os meios que ele vai utilizar, as coisas que ele vai utilizar, os meios, ou o modo dele utilizar essa legítima defesa, deverão preencher também os requisitos. Esses meios precisam ser necessários. A ideia de necessários é menos lesivo, suficiente para estancar a injusta agressão. Então, se está havendo uma injusta agressão, ele vai utilizar um meio suficiente. Um meio suficiente é um meio apto a estancar, a parar aquela agressão. Se a agressão já parou e mesmo assim, depois da agressão parada, ele continua a se defender, ele incorre e entra no campo aí do excesso, respondendo pela conduta. Temos também a ideia de moderação. Os meios precisam ser moderados. E dentro dessa ideia de moderado entra a questão da proporcionalidade. Proporcionalidade. Para os meios necessários, a doutrina vai dizer que se ele incorre em excesso, seria um excesso chamado excesso intensivo. Já para os meios moderados, desproporcionais, né? Desproporcionais, ele se defende de maneira desproporcional. Haveria um excesso chamado excesso extensivo. Então, tem que haver essa ideia de proporção para que se respeite a moderação na legítima defesa. E por último, a consciência. Ele tem que saber que está em legítima defesa. Ele tem que saber que está em legítima defesa. Imagina que A entra na casa de B para matar o B. Só que B, dentro da casa, já está pronto para matar o C. A entra na casa de B para matar B. Só que B está pronto para matar C. C já está de joelho clamando por misericórdia. A vem sem saber que B ia matar o C, atira em B. O que vai acontecer? O A pode se socorrer da legítima defesa? Veja só. O A pode se socorrer da legítima defesa? É essa a ideia. Então o A não poderia se socorrer da legítima defesa, dizendo que ele estava protegendo o C, né? Porque ele não sabia dessa proteção. Ele não poderia lançar mão dessa legítima defesa de terceiros. Ele não sabia dessa questão, dessa situação. Ok? No próximo bloco, no próximo vídeo, a gente vai falar outras situações ligadas aí à legítima defesa. Um abraço.